Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do ConvertCast. Esse canal de bate-papo, de forma muito didática, que procuramos trazer aqui um conteúdo com convidados gabaritados, trazendo de forma didática e prática assuntos do mundo dos negócios, a quem queira e possa interessar. E hoje é um dia bem especial, que é um episódio cheio de história e recheado aí de informação, né? Eu sou o Jackson Germer, sócio da Convert Gestão Empresarial. Ao meu lado, sócio Andrei Cota, que vai apresentar um pouco do tema e os nossos convidados. Bacana, sócio. Prazer gigante estar aqui hoje nesse segundo episódio do ConvertCast com dois convidados tão ilustres, né, e contar uma história tão bacana que foi o processo de recuperação judicial do Grupo Implac, né, aqui de Santa Catarina, aqui de Biguaçu. Contar um pouco de como foi o andamento desse processo, um processo que já há alguns anos, né, se tornou um processo tão exitoso nesse um case de sucesso aí de recuperações judiciais. Convidamos então para falar um pouco sobre esse tema, né, dois participantes e essenciais desse processo, né, no caso o Francisco, diretor aí financeiro da empresa, do grupo, ajudou em toda a parte de renegociações, né, ajudou fortemente aí na tomada de decisão da recuperação judicial, e o Dr. Marcos Andrei, né, responsável pelo processo, um colega aí de longuíssima data, daqui da Convert, meu, né, Marcos, grande amigo já nosso, e que está hoje aqui com a gente, né, acompanhando e trazendo um pouco da sua expertise em recuperação judicial, mas também falando um pouco do case aí da Implac, que é o nosso grande foco de hoje. Francisco, faça as honras, faça a sua apresentação para o pessoal aí também te conhecer. Ok. Bom, boa noite a todos, agradecendo ao Jackson e ao Andrei pelo convite aqui, pela oportunidade de estar presente para discutir um pouco lá da história da Implac. A Implac, um pouco da minha história também. Eu iniciei na área tributária há muito tempo atrás, há 30 anos atrás, como consultor de imposto de renda, contribuição social. Depois fomos evoluindo, mudamos de área, fui para a área de mineração, colorifício, cerâmica, onde fiquei 18 anos. Como diretor comercial, depois diretor de operações, e já fazia um bom tempo que estava fora de Florianópolis, e tivemos a oportunidade aí com o Dr. Fernando Marcondes, na Implac, de vir auxiliar no processo de gestão financeira da empresa. Então vim para a Implac lá em 2015, e aí começamos todo o processo de recuperação da empresa, todo o processo de acompanhamento, e quando tivemos contato logo depois com o Andrei, com o Marcos Andrei, com o Jackson, logo após, que começaram lá o processo de recuperação conosco, o processo de recuperação da Implac. Bacana, Francisco. Obrigado, doutor Marcos. Faça as honras aí, conte um pouco da sua história para nós. Bom, gente, obrigado aí pelo convite. Né? É sempre importante, uma honra, né? Uma importante consultoria de reestruturação de empresas. Eu tenho a parte de reestruturação de empresas no DNA, né, da minha carreira. Atuamos há 30 anos com reestruturação de empresas, não só a reestruturação, mas a assessoria da empresa como um todo. Do escritório Cavalazzi André Restam Araújo, e eu diria que a primeira recuperação judicial já sob a égide da nova lei, porque nós temos um histórico desde a antiga concordata e falências, né, aquele difícil decreto que tínhamos que lidar, mas a primeira recuperação judicial à luz da Lei 11.101 foi com o Andrei, né? Verdade. Na verdade, nós entramos duas concomitantes, e uma fomos nós, e eu diria que a primeira petição inicial que eu elaborei segundo a nova lei foi um projeto que nós trabalhamos juntos. E graças a Deus, todos os projetos que a gente trabalhou foram sucesso em que a gente conseguiu êxito na aprovação dos planos, nas reestruturações. O trabalho da Implac para nós tem um significado muito grande, não só por ser a recuperação de uma empresa que gera empregos, mas também pela querida figura do Dr. Fernando Marcondes, é um empresário muito querido e de muita respeitabilidade,
faz parte da história empresarial catarinense, e aí a gente fazer parte dessa história num momento tão importante, para a gente foi muita honra. Eu tenho que dizer também, para fazer justiça, né, que aqui eu estou representando um escritório, né? Evidentemente que eu não trabalhei sozinho, nós temos um departamento já consolidado de recuperação. Preciso falar o nome do Dr. Gabriel Guedes, o Dr. Fernando Cascais, o Dr. Alexandre Brito de Araújo, são os sócios do escritório que coordenam, né, um departamento com outros tantos profissionais, mas essas 4 figuras, vamos dizer assim, estão sempre ligadas aos projetos. Então eu me sinto aqui não falando só em nome do Marcos Andrei, que é um dos sócios, mas também em nome de toda essa equipe que vocês viram que participaram muito bem, né? É uma equipe que a gente tem uma grande sinergia, né, Marcos? As equipes funcionam muito bem, né? Desde a dos sócios, né, a equipe de gestão, de coordenação, a equipe que está lá no front, e os históricos de sucesso acabam provando, né, essa sinergia aí da parceria. É verdade. Legal. Bom, Francisco, vamos começar contigo aí. Acho que vamos remeter um pouquinho de história nesse processo, né? Procurar fazer um timeline aí, né? Quais foram os grandes motivos, ou o que levou a Implac a ingressar com um pedido aí da recuperação judicial? Certo. A Implac é uma empresa, ela foi fundada em 1974. Então a empresa aqui, nós vamos fazer 49 anos esse ano, e ano que vem vamos para 50 anos. E ela sempre foi grande geradora de caixa. Dr. Fernando Marcondes, sujeito muito empreendedor, né, e conquistou muitas empresas, muito sucesso nessa empreitada dele, e começou ali um processo dentro da empresa de construção de outros negócios, né? E construiu outros negócios, eles prosperaram, e a Implac teve alguns recursos que foram para esses outros negócios e que acabaram não sendo, que acabou gerando algumas dificuldades na empresa no primeiro momento. No segundo momento, ela teve uma crise de crédito em relação a fornecedor de matéria-prima. Como nós somos uma indústria de plástico, a Implac é uma indústria de plástico e depende grandemente de um único fornecedor, houve um momento de um grande crescimento do valor do preço da matéria-prima e o principal fornecedor manteve a mesmo limite em reais de limite de crédito. Então, aquele estoque que ele podia operar no valor, vamos supor lá, de 20 milhões de reais, podia operar durante 30 dias, é que ele começa a poder operar por 15 dias, 20 dias. Então, isso gerou uma dificuldade de caixa gigante na empresa, que já vinha com alguma dificuldade de caixa por outras operações que estavam sendo feitas. Depois, então, passou-se a refazer a gestão da empresa. Foram feitas várias tentativas. Em 2015 foi quando eu fui para lá dar o suporte financeiro. Estava com grandes dificuldades, tentamos algumas estratégias. Quando chegamos à famosa greve dos caminhoneiros. E aí a greve dos caminhoneiros para a empresa, não tem como fazer faturamento, não tem faturamento, olha para um lado, para o outro, o que vamos fazer? Já era uma decisão que vinha sendo amadurecida há bastante tempo, vinha sendo estudada há bastante tempo, e chegou na situação, disse, não, agora, né, o grupo sentou, nós já vínhamos conversando com o Andrei, com o Marcos, e o grupo entendeu que era o momento para tomar daquela decisão. Mas, enfim, nunca é uma coisa só, né? Uma soma de pequenas situações que levam a empresa à necessidade da recuperação. Pegando um pouco desse gancho, Marcos, para a gente não só abranger o tema da Implac, mas abranger, né, o tema para todos os empresários que possam estar num momento de ter que decidir por uma recuperação judicial, se é o caminho para a empresa dele, né? Quais sinais ou como o empresário conseguiria detectar se uma recuperação judicial vai ser eficiente para a empresa dele, e se é o caso, né, daquela crise, da dificuldade de caixa que ele está vivenciando hoje, como ele consegue medir e entender se é o momento e a melhor ferramenta, né, é o melhor procedimento para ele reestruturar o negócio dele, é uma recuperação judicial. Eu sempre costumo dizer que uma coisa é reestruturação da empresa, outra é recuperação judicial. A recuperação judicial é um dos caminhos para recuperar a empresa, mas não necessariamente o único. Existem outros caminhos. As engenharias específicas, se a empresa tem um problema pontual tributário, uma engenharia tributária,
um problema trabalhista, um problema bancário, Comercial. enfim, um comercial. Então, são as engenharias pontuais. Quando a crise está mais pulverizada, ainda pode ser que tenham outros institutos. As negociações coletivas, né, os standstill agreement, né, que o mercado costuma usar essas expressões em inglês hoje em dia. Se não for suficiente, nós temos uma recuperação extrajudicial. Se vê que ela não é eficiente ou suficiente por N fatores, aí nós temos a recuperação judicial. Então, eu acho sempre importante não colar a reestruturação com recuperação judicial. Qual o melhor caminho? E aí é o que a gente tenta, é o recado que a gente tenta passar para todos os empresários. Busquem a informação especializada. Aquele trabalho que nós chamamos na prática de diagnóstico. Outros gostam de chamar de due diligence. Outros gostam de falar de auditoria. Pouco importa o nome. O que importa é que esse trabalho seja com a finalidade específica de reestruturação. É diferente uma auditoria para quem quer vender, é diferente uma auditoria só para quem quer enxergar, e é diferente uma auditoria para quem se sente numa situação de crise. Eu acho que a especialização do diagnóstico, sem sombra de dúvida, vai viabilizar melhor a segunda fase do projeto de reestruturação, que é a elaboração de um plano de ação. Qual é o melhor plano de ação? O diagnóstico especializado que vai dizer. Essa é uma bandeira que a gente levanta, nós somos repetitivos, cansativos em dizer isso, mas é a bandeira mais importante. É o diagnóstico especializado para saber o que vai ser feito, né? A empresa, quando ela está em crise, né, Marcos, a gente faz um paralelo, né, uma pessoa doente. Né? A empresa em crise, ela é uma empresa doente. Uma empresa doente, para ela saber primeiro, qual o diagnóstico, né, da onde vem, porque você está sentindo sintomas. Está com uma dor de cabeça, você está com febre, você tem os sintomas de alguma coisa que está errada. Né? Na sua empresa, você vai estar com dificuldade de caixa, você vai estar, né, com fornecedores em atraso, você está com dificuldade de tomar crédito no mercado. Isso são os sintomas. Mas qual é a origem desse sintoma? Então, o diagnóstico, né, é como se você fosse procurar um médico especializado em reestruturação, que ele vai te fazer um check-up, né, uma série de exames, e vai tentar diagnosticar qual que é a origem do teu problema e qual que é o melhor tratamento. E a RJ é um desses tratamentos, né? Só uma grande diferença, claro, além do que você está falando de corpo humano, a gente está falando de empresa. Mas uma diferença significativa é o seguinte: nem sempre a pessoa se sente constrangida em assumir que está doente fisicamente. Mas a empresa, ela sente esse constrangimento. Isso não é no Brasil, isso é histórico. Então, antes de mais nada, o empresário assumir que ele está vivenciando uma crise, que pode ser econômica, que pode ser financeira, que pode ser de caixa, que pode ser qualquer motivo. Primeiro, assumir que ele está em crise. Para assumir que ele está em crise, é importante saber que crise não necessariamente é sinônimo de erro. Os chineses ensinam isso para a gente. Está em crise, não necessariamente que houve erro. Não necessariamente é porque o empresário é incompetente. Ser empresário no Brasil não é nada fácil, né? Atividade empresarial é uma atividade econômica. Se ela é atividade econômica, ela é de risco. Se ela é de risco, não existe empresa que não viva um momento cíclico de sucesso, de dificuldades, de sucesso e de dificuldades. Quando o Francisco fala histórico da Implac, ele citou vários fatores que são endógenos e que são exógenos, que vêm de fora e que interferem na vida da empresa. Às vezes o empresário faz algumas apostas, mas é quase impossível, pelas assimetrias de informações, antever muitas situações. Então, crise não é sinônimo de erro. Assumir crise não é nada de errado dentro da vida de um empresário. Quanto antes ele assume, eu posso estar em crise, e busca um auxílio para saber qual é o melhor caminho para superar a crise, quanto antes ele faz isso, sem sombra de dúvida, a chance do sucesso da reestruturação é sempre maior. Né? E mais uma vez, remetendo à questão do diagnóstico, né, Marcos e Francisco, ele ajuda e facilita na tomada de decisão, né? Porque eu presumo que o empresário ele vai continuar entendendo que não há alternativas, há meios. O diagnóstico ele vai fundamentar, sobretudo tecnicamente, né, que o melhor direcionamento é esse, que o caminho a ser tomado é esse, e sigamos uma linha mestre, né, para poder direcionar nosso trabalho. E outra coisa, Jackson, o diagnóstico é a visão do sujeito que olha de fora
e não está envolvido naquele turbilhão que é o dia a dia de uma empresa passando por dificuldade. Então vem uma equipe de fora que é especialista e enxerga aquilo que talvez quem esteja na gestão não tenha oportunidade de enxergar, porque ele está preocupado com outras coisas, né? Então o diagnóstico é fundamental. E a parte talvez a mais difícil é essa que o Marcos Andrei colocou aqui, que é o empresário tomar a decisão. É uma decisão extremamente dolorida, né? Ele é quase um reconhecimento de derrota, né? De fracasso, É o empresário de fracasso, perfeito. E como a sociedade vai ver, como os outros empresários vão ver. Envolve a pessoa física. Pessoa né? física, isso ponto número 1, né? Essa questão um pouco pessoal, um pouco profissional. E aquela questão dele assim, pô, mas esses todos que vão participar confiaram na minha empresa, confiaram em mim. Como é que eu vou tratar esse sujeito agora? Como é que eu vou tratar esse fornecedor? Como é que eu vou tratar esse parceiro se eu vou para uma recuperação judicial? As famílias que dependem daquele negócio ali, do salário para sobreviver. É uma responsabilidade muito grande ser empresário no Brasil. Eu sempre brinco que ser empresário no Brasil é algo quase desumano. Né? Falando, o Francisco comentando um pouco sobre aquele período antes de 2015, a chegada dele, o pós-2015, se a gente fizer um paralelo com a economia brasileira, as crises que a gente teve, né, de 2012, 2013 para frente, troca de governo, impeachment, subprime, uma série de fatores externos, né, e principalmente as coisas aqui no Brasil, você não tem segurança nenhuma. Você traça um plano estratégico de negócios, de investimento, prevendo um futuro, de repente, no meio do caminho, o cenário já mudou, né? Então, como planejar? Como se preparar para isso? Até no episódio anterior, a gente tratava isso com o Fabiano. A gente viveu momentos há pouco menos de 2 anos atrás e taxa Selic é 2%. Quem tentou utilizar esse momento para investir no seu negócio, hoje está pagando aquele mesmo investimento a 13,75%, né? A taxa de retorno aqui naquele cenário era 1, hoje ela é totalmente diferente, né? Então, ser empresário nesse meio é difícil. Você estar nesse momento de crise não é fácil, né? Mas ele não deveria ser encarado como uma derrota. Pelo contrário, a maioria dos empresários que a gente trabalhou até hoje, que não foram poucos, né? Nossa carreira aí é longa nesse meio de reestruturação, entenderam e aprenderam muito com esse momento de crise, né? E se tornaram mais fortes para seguir com o seu negócio dali para frente, né? Grandes empresários de grandíssimo sucesso no Brasil e no mundo têm históricos de crises, de falências, né? Donald Trump é um, né, que já faliu alguns dos seus negócios, né? E hoje é um mega empresário de sucesso, tornou até presidente dos Estados Unidos. Então, assim, o empresário, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Mas tem que entender isso como um processo natural do negócio. Todo negócio é cíclico e no Brasil, então, né, esse ciclo pode ser anos ou pode ser meses. Nessa sequência, Francisco, queria também te perguntar um pouco sobre os primeiros dias pós-RJ, né? Quais as grandes dificuldades da empresa? Né? O empresário normalmente, se eu entrar em RJ, o que vai me financiar dali para frente? Né? A Implac, né? Olhando especificamente o caso da Implac, como foi? Faltou dinheiro, teve dinheiro abundante, sobrou dinheiro, né? Como é que foi essa parte do financiamento da operação aí pós-RJ? Não. Para a gente falar do pós-RJ, a gente tem que pensar bem no pré-RJ. A preparação para a recuperação judicial, uma preparação, né, correta, conversando com fornecedores, conversando com parceiros financeiros, eventualmente, até como foi nosso caso, conversando com clientes, preparando o ambiente para a recuperação judicial. Muito fortemente com os parceiros financeiros. Existe um receio muito grande que no momento que você pede a recuperação judicial, os teus fornecedores não vão mais te fornecer, o pessoal do mercado financeiro não te dá mais dinheiro e os teus clientes vão correr de tipo que você vai quebrar no outro dia. Na verdade, nenhuma dessas 3 situações aconteceu no caso específico da Implac. Eu acho que, citando o nosso processo, que é o processo que eu vivi, a questão de transparência antes da recuperação e durante a recuperação é fundamental. Então, assim, lógico que teve um estresse gigante, um estresse danado, mas foi
conversado com os parceiros financeiros, conversado com, no nosso caso, o maior fornecedor de matéria-prima, que o Brasil é monopolista aí na matéria-prima de resinas, no mercado de resina, e foi conversado com ele para que houvesse um ambiente de transição. Uma vez feito esse ambiente, e nos deu ali também, naquele momento, da gente fazer reformas ou reestruturações necessárias para a continuidade da empresa. Então, no primeiro momento, faz muito barulho, faz um estresse danado, mas em seguida todos os fornecedores continuaram fornecendo, óbvio, alguns cortaram crédito, que precisou ser conversado, passamos a pagar à vista, depois aos poucos fomos recuperando o crédito, e antes do final do período da gente sair da recuperação, nós já tínhamos recuperado praticamente todos os créditos que nós tínhamos anteriormente. E os parceiros financeiros se sentem, dada a transparência e dado até as questões legais em que ele passa a ser preferencial sobre os demais créditos, etc., isso abre uma porta para que eles também passem a se sentirem até algumas vezes mais confortáveis em liberar esse recurso, que foi o que aconteceu conosco lá, né? Então, essa experiência, o período seguinte foi agitado, mas as coisas aconteceram normalmente, assim. Quando comentas, inclusive, de financiamento, né, Francisco, minha pergunta até é direcionada ao Marcos, né? A gente remete muito ao chamado DIP, né, o Deep Finance. Explica um pouco para a audiência, Marcos, o que é esse chamado Deep Finance, né? E especialmente com a reforma da lei, que novidades que ela trouxe, né? Vamos falar desse ponto, mas eu não posso deixar de traçar um comentário do Francisco, que é falar um pouco também de otimismo da recuperação judicial. Vendo ele falar hoje que nenhuma das três coisas aconteceu, eu lembro de uma conversa, né, naquela fase de preparação da RJ, porque o empresário e os executivos, né, no caso do Francisco antes, eles precisam se informar o que é uma RJ, o que vai acontecer aquilo, vai acontecer. E eu disse assim, Francisco, o problema é o seguinte, tudo que eu falar agora é discurso, porque o empresário vivencia isso uma vez na vida. Claro que nós temos agora aqui exemplos de empresas que estão pedindo recuperação judicial de novo, mas normalmente é uma experiência única da vida. Então, vocês vão viver isso uma vez na vida. Então, tudo que eu falar é discurso. Vocês só vão poder confirmar isso ou não depois que vocês vivenciarem. Existem dois tipos de recuperação judicial e o Andrei sabe que isso eu repito também em congressos e no Brasil afora. Eu digo o seguinte, existem dois tipos de recuperação. A recuperação customizada, que é o que a gente, quando você falou que nos nossos escritórios tem uma sinergia, é nesse sentido. É uma recuperação customizada, ou seja, serão adotadas medidas que a empresa precisa. E a recuperação judicial aproveitadora. Ela se aproveita do Instituto para dar calote no mercado. Porque os seus assessores de toda a natureza ganham mais honorários e remuneração quanto maior o benefício. Então, eles buscam um benefício, muitas vezes, além do que a empresa precisa. E isso é fato, né? Mas existe aquela outra em que não, em que a empresa vai buscar e pedir aos seus credores um apoio no limite do que ela realmente necessita. Quando o mercado percebe isso, e agora isso ele vivenciou na prática, quando o empresário percebe que a empresa está indo buscar aquilo que ela precisa, Fica mais fácil. que o CEO, os executivos, no caso dele, os consultores financeiros e os consultores jurídicos, o comportamento do mercado é outro. O fornecedor vai fornecer, vão se conseguir algumas linhas de crédito, a não ser que o negócio seja tão ruim e a crise esteja de tal forma que ela suplanta todas as pessoas que estão tentando a reestruturação. Ela é superior a isso. Mas quando não é, que é a esmagadora maioria dos casos, esse comportamento anterior e durante, ele traz uma reação inimaginável para o empresário, porque eles imaginavam o seguinte, gente, pediu hoje, amanhã a gente não tem matéria-prima, a empresa vai parar. Eu vou dizer, ela não vai parar. Mas como é que você garante que ela vai parar? Gente, me desculpa, mas é só discurso, que eu não tenho como provar uma coisa que vai acontecer, e essa é a única vez que vocês vivenciaram isso. Então, a questão dos fornecedores continuaram fornecendo.
né? Os consumidores continuaram comprando, né? E os financiadores? Aí sim, aí vem um mercado de crédito. Algum setor de mercado de crédito, você tem mais dificuldade. Por exemplo, os bancos de primeira linha. Eles precisam se provisionar em 100% dos créditos. Então, ele se torna caro e se torna, às vezes, inviável por questões estatutárias. Mas existe no mercado, e não são poucos, fomentadores especializados em empresas em dificuldade. Sejam bancos de segunda linha, sejam fundos. E o que viabiliza? Quem é o louco que vai botar uma empresa em crise? Não, a legislação fez a parte dela. Então, ela traz estímulos àquele que coloca dinheiro numa empresa em dificuldade. Os primeiros estímulos na Lei 11.101, eles eram um tanto quanto tímidos, mas eles foram se aperfeiçoando. Não só os instrumentos da lei, mas os instrumentos do mercado. Nós fomos ficando mais criativos em conseguir trazer dinheiro para as empresas. E nós já tivemos algumas situações, não foi bem o caso da Implac, em que a consultoria ficava lá, Marcos, entra, está pronto para entrar? Assim, calma, os balanços da empresa estão sendo ajustados. Marcos, dá para entrar hoje? Não, calma, a empresa está me fornecendo os documentos. Por que vocês, consultores, estão nos pedindo para entrar um quanto antes? Porque depois que impetra a recuperação, você confere segurança jurídica para quem coloca o dinheiro. Por exemplo, é a não sujeição ao plano. Você vai cobrar o seu crédito exatamente na forma com que ele foi contratado. E além de outros instrumentos que nós temos, que é, se ele é um credor sujeito, nós criamos um instrumento de tratar ele como um credor parceiro. Então, juridicamente, nós conseguimos amparo nos tribunais, isso é praticamente consolidado, de dar uma prioridade àquele credor que colocou recursos na empresa. E hoje, depois de 2021, da última reforma, nós demos mais um passo, que é a criação de um capítulo na lei que regula especificamente o financiamento das empresas em crise. A Implac ainda não pegou essa época, né? E melhorou bastante. Mais claro, né? Está mais claro, né? Tem um instrumento que é fortíssimo, que é o seguinte: a decisão do juiz que autoriza o financiamento e uma garantia, ela não pode, a garantia, o financiamento não é prejudicado mesmo que a decisão seja reformada no tribunal. Então você não precisa esperar o trânsito de julgado como acontecia com os bancos. O juiz autorizou, diz, não, mas eu só boto o dinheiro se transitar. Ou seja, você precisa do dinheiro para a semana que vem. Então, só para dar um exemplo de alguns instrumentos que foram aperfeiçoados. Mas eu subscrevo tudo que ele falou. Se ela é preparada, mas preparada da maneira como foi, ou seja, não no sentido de tirar proveito de uma recuperação, mas no sentido de buscar aquilo que ela precisa, conduziu com transparência antes, conduziu depois, é claro que a empresa vai se recuperar. Assim, é quase inevitável que isso aconteça. E também, Marcos, eu acho que é importante esclarecer que esse crédito, apesar, né, de ser mais arriscado, ele não é mais caro, né? O tratamento que é dado através do DIP torna o crédito, inclusive, com uma garantia ainda maior, né? A Implac, Francisco, me corrija se eu estiver enganado, passou a operar com um custo financeiro menor depois que ingressou a recuperação. Depois nós estávamos com um custo menor do que o custo quando a empresa entrou. Que o custo antes que a empresa impetrou com a recuperação. Então isso é uma prova, né, que existe sim esse mercado de crédito para empresas estressadas, empresas em momento de crise, que ele funciona, não faltou recurso para a Implac, né, a lei ainda nem estava nesse patamar que estava hoje, já existia esse mercado. Então, né, o recado que a gente quer transmitir para o empresário é que se o seu negócio for bom, dificilmente vai faltar crédito para você se financiar após a recuperação judicial. E só uma situação que eu marco, que o Dr. Andrei falou, é em relação ao credor parceiro. Isso no nosso plano e para a concessão de novos créditos foi fundamental, né? Foi fundamental. Por quê? Você consegue abrir novos créditos acertando créditos anteriores em condições mais interessantes para aquele fornecedor. Isso para nós foi fundamental. Isso não está na lei, né, Francisco? Isso não está na lei. Isso é inovação, né? Isso foi criatividade, foi a dinâmica, essa regra
que a gente vivia os procedimentos de insolvência numa regra que era chamada absoluta, né? Que é o tratamento igualitário, o tal do par condício creditório. E a nova lei, ela incorporou algumas orientações internacionais de Banco Mundial, Uncitral, dizendo que isso precisa ser relativizado, porque senão você não vai angariar um sucesso numa reestruturação, porque às vezes uma classe de credores precisa de uma condição, né, mais apertada do que uma outra. Então, se você tiver que dar um tratamento igualitário a todo mundo, às vezes eu preciso de um prazo maior para os meus bancos, mas eu não preciso de um prazo tão grande para o meu prestador de serviço e para o meu fornecedor, que se eu for conferir a ele o mesmo prazo para um banco, ele não vai aguentar. O fornecedor não vai aguentar e o prestador de serviço não vai aguentar. As origens dos créditos, apesar de ele ter a mesma classe, então, são diferentes. São diferentes. Então, isso foi uma visão internacional que a gente precisou de uma maturidade para implantar ela no Brasil. A única maneira que a gente explicava era a diferença de classe. Eu posso propor uma condição para uma classe e diferente para uma outra classe. O problema é quando a gente começou a ir mais além. É dar um tratamento diferenciado para credores da mesma classe. E um dos primeiros projetos que nós participamos, Andrei, tu sabes disso, nós demos um tratamento privilegiado aos credores menores. Gente, para organizar administrativamente, nós tínhamos 2.000 credores até R$5.000, era um custo administrativo tão grande e tornava o processo tão inchado, dificuldade dos relatórios do administrador, que a gente diz o seguinte, vamos pagar todo mundo à vista, é um tratamento diferenciado para credor da mesma classe. E aí fomos indo além. A gente começou a perceber que tínhamos essa situação de credores que são essenciais, ou prestador de serviço, ou fornecedores. Então, nós tivemos uma recuperação de uma indústria têxtil que era a questão da tinturaria. A gente precisava pagar as tinturarias, senão ele não ia suportar. Então, nós demos um tratamento diferenciado para as tinturarias. Aí fomos dando um passo além. E qual é o passo além? É o seguinte, e se a gente der um tratamento diferenciado para quem continuar apoiando a empresa Aquele que dá crédito, depois? Aquele que vende a prazo, aquele que empresta dinheiro. E como dar um tratamento privilegiado? É o seguinte, nós vamos pagar o que nós negociamos, mas X% do que você concedeu, nós vamos pagar o passado do sujeito. Mas o passado não tem que ser em condição igualitária a todo mundo? Tem, mas você está dando um apoio para uma empresa em recuperação. Se todo mundo quiser nos apoiar, todos são bem-vindos. Então, Francisco, só para dizer, isso não está na lei. Isso são situações em que nós fomos maturando, criando a dinâmica, a criatividade, né? E o mercado foi conferindo. A legislação agora com a reforma tentou trazer um pouco dessa maturidade que a lei foi criando, que inclusive completamos 18 anos esse ano, né, de Lei 11.101, então acabou de se tornar maior de idade. Então, essa reforma trouxe um pouco dessa maturidade, mas o próprio judiciário, muito antes disso, já vinha fazendo as correções necessárias, né? Onde o excesso de criatividade extrapolou, houveram, né, anulações de plano, houveram, né, questões de você trazer a legalidade, né, do plano a ser discutida durante o processo. Então, é um instituto que ele acabou substituindo uma legislação que durou muito tempo, que foi usada principalmente no final dela. Foi a lei mais longa brasileira, né? De insolvência. Sim. De todas que nós tivemos desde 1850. A legislação. Nós tivemos em 1850, 1879, 1902, 1908, 1912, 1945. De todas, até 2005. foi a mais longa, foi o decreto que se mostrou muito ineficiente. E ele acabou trazendo um estigma, essa nova legislação, ela carregou ao longo desses 18 anos, né, uma cruz que não era dela, por causa da antiga concordata, que fez com que muitos empresários olhassem para isso como um bicho feio, um bicho de sete cabeças, algo que não funcionasse, né? E claro, né, assim como a gente vive nesse meio e milita a favor dele, para que ele melhore, para que ele evolua, tem aquele que faz o papel dele de tentar fazer que esse negócio não funcione, né? Que demonstrar que isso não serve para nada, né? Surgiram pesquisas aí no passado que falavam que menos de 1% das empresas que entravam em recuperação judicial se recuperavam efetivamente, né? O meu número é muito maior que esse. Tenho certeza que o do Marcos também, né? Então, assim,
tentaram também, e essa mácula trazida da legislação anterior, né, acabou trazendo esse estigma para a Lei 11.101, para a Lei de Recuperações, mas está aí a Implac, uma prova, né, real, que não é bem assim, que uma recuperação judicial de uma empresa séria, uma empresa que tem um produto de qualidade, que tem uma gestão de transparência, consegue superar, consegue ter crédito, consegue fazer a empresa se tornar ainda melhor, ainda mais eficiente. Até sobre isso, André, né? E voltando aqui no caso específico, Francisco, eu tenho curiosidade, até traga isso também para a audiência aí. Como é que foi a negociação depois com os credores? Após todo esse trâmite, apresentação depois do plano, quanto tempo isso levou? Houve resistência? Teve que voltar, refazer? Explica para a gente como é que foi essa dinâmica no caso específico da Implac. Algumas negociações foram muito tensas, né? Principalmente com o banco. O Andrei aqui, que foi o nosso grande parceiro nessas negociações, no nosso caso específico, eram todos bancos estatais, então bancos difícil negociação, muito engessados em relação à negociação, então foram... em algumas situações elas evoluíram bem, depois retrocederam, porque outros bancos não poderiam aceitar a situação desse. Então foi uma negociação mais pesada com bancos, né? Essa que foi mais pesada. A situação com fornecedores foi um pouco mais tranquila, né? Porque foram todos fornecedores recorrentes, de muito tempo com a empresa, foram mais tranquilas, confiavam mais na empresa, tinham possibilidades de fazer negociações com menos engessada, então foi muito mais fácil com fornecedores e o mais difícil foi com bancos mesmo. A grande dificuldade da negociação com o banco e o estatal, né, é a questão do regramento interno do banco, a questão que a maioria desses bancos ou responde para o Ministério Público, para um Tribunal de Contas, né, eles não podem abrir mão de receita, então para eles dar um desconto sobre a dívida é algo quase impossível, e um trabalho de convencimento que o negócio é viável, né, para eles é muito mais difícil do que você sentar na mesa e negociar com um banco que tem dono, né, que vai lá o banqueiro, né, olha para sua cara, não, pô, Francisco, o cara é legal, a Implac é uma empresa boa, vamos lá, vamos em frente, né? No banco público, você acaba não tendo isso, né? E até piadinha pronta aí na internet, os perfis aí que militam nesse nosso meio de recuperação judicial, de restauração de empresas, né, que Banco do Brasil, por ser um banco público, deveria fomentar a atividade empresarial brasileira, deveria ser o primeiro a apoiar uma empresa em dificuldade, é o que sempre vota contra. E no caso da Implac, né, graças a todo esse processo de negociação e também, claro, todo esse histórico da empresa que carregava, né, a gente sentou no banco para conversar, a Implac, assim, uma excelente referência de tudo que foi feito no passado, com default ali, com uma dificuldade, com um crédito estressado e tal, mas não teve aquele ambiente ruim, difícil, e a gente conseguiu aplacar aí a aprovação, né? Tivemos outros bancos de desenvolvimento, né, que também são estatais, e a negociação foi ainda mais difícil, né, Francisco? Foi mais acalorada. Foi mais acalorada, a gente fez uma verdadeira via crucis, né? Eu acho que foi um dos processos que eu fiz mais reunião com um único banco, tá? Foi o processo da Implac, né, para conseguir a aprovação de uma agência dessa de desenvolvimento, né? O negociador lá da parte do banco era duro na queda, mas graças a Deus voltou atrás várias vezes. Voltou atrás. Eu lembro que nós comemoramos várias vezes a negociação e daqui a pouco ela voltava atrás. Ele consorciou os credores, trouxe os outros bancos estatais para negociar em conjunto, em bloco. Nunca viu funcionar, também não foi bem esse o caso, né? Foi um dos poucos casos que, quando a gente idealizou como que a lei funcionaria, que a gente discutia lá em 2005, a gente imaginava o seguinte: os credores vão se unir, inclusive é um nicho de mercado, né? Assessorar um grupo de credores. Isso nunca funcionou, né? Na prática foi o seguinte: cada um para si, e eu quero receber o meu primeiro. Até créditos, né, consorciados que eram dados por dois bancos. Eles quebravam o consórcio para fazer a negociação individual. Então aquilo que a gente imaginava que seria, não aconteceu. No caso da Implac aconteceu. Quer dizer, um banco, pelo menos ele tentou. Tentou arrebanhar os outros,
prejudicar negociações que a gente já tinha fechado, inclusive, para tentar voltar atrás. A aprovação com o Banco do Brasil foi 2 vezes, né? Foi 2 Porque vezes. foi a primeira, a gente já tinha praticamente aprovado, aí houve esse movimento dessa agência e acabou depois voltando, mas enfim, no final deu... E aí acontece que o fechamento com alguns fornecedores de grande nome também ajudaram, né? Porque eles deram credibilidade, né? Grandes fornecedores, isso ajudou bastante, de modo que foi muito tenso às vésperas, mas a Assembleia foi uma tranquilidade, porque a Assembleia, né, aquilo que o Francisco pensava, o que acontece num dia de uma Assembleia? Assim, calma, Francisco, se o trabalho for bem feito antes, a Assembleia é tranquila. Não, mas não pode ser. Lá deve ser todo mundo reclamando. Eu não sei se eu vou. Não, você vai. Não, se não quiser, não assina a lista de presença, mas se quiser assistir, vai. E não deu outra. Mas realmente a gente teve essa característica que praticamente eram os bancos estatais que aprovariam ou não, né, a recuperação. A gente teve esse dificultador. Eu acho que eu não poderia deixar de mencionar também o relacionamento correto sempre com o magistrado, né, com o administrador judicial, a correção nas informações, dentro daquele princípio que tu comentou, né, Francisco, da transparência, do bom zelo, né, desse trâmite, essa condução acho que também traz muito, né, ponto para o processo, né? Isso falando de preparação, é fundamental você ter as informações bem estruturadas, porque nossa percepção é que o administrador judicial se sentia muito seguro em relação às informações que recebia da empresa, né? Tanto ele conhecia o escritório, conhecia os consultores que estavam juntos, e a gente foi construindo ao longo do tempo uma relação de confiança com o administrador judicial também. Então, mas o nível de informação é muito importante que seja muito clara, muito precisa, tudo muito bem tratado e a coisa funciona bem. Foi um dos primeiros casos aqui do estado, Marcos, que eu peguei, que já teve aquela verificação prévia, né? Sim, que agora, constatação né, prévia. Foi o primeiro. Foi um dos primeiros casos aqui do Foi estado. o primeiro, né? E essa do administrador judicial é uma coisa importante, porque é o seguinte, se a gente quer ousar criar novas ideias, novas tecnologias, a primeira pessoa que você tem que conversar é o administrador judicial. Primeiro você tem que convencer ele. Depois você tem que convencer o juiz. No máximo, pedir uma neutralidade da parte dele. Porque se ele vem com bola preta, né, uma negativa, não, isso não é possível, dificilmente você vai ter uma aprovação. Nós tivemos situação dessa lá, Marco, de consultar o AJ em relação... Sempre. Nós temos o perfil que a gente tem é o seguinte, a gente promete isso para os administradores. Esse específico a gente não precisou prometer porque a gente já tinha o histórico, que é o seguinte, não faz ele ser tomado de surpresa. Tudo que nós vamos pedir no processo, conversa primeiro com ele. Tudo que está acontecendo com a empresa, pode acontecer ali uma situação nefasta, um acidente de percurso, conversa com o administrador judicial. Não faz ele ser tomado de surpresa. E não faz ele saber alguma coisa pelos outros. Então, se isso acontece, ele sempre imagina que vai encontrar um ambiente que ele já sabe. E aí dá muita credibilidade, né? Por isso que a gente diz, eu vou bater nessa tecla, existe recuperação e recuperação. Por que eu estou falando isso? Porque a gente ainda precisa atingir um grau de maturidade e é bom eu trazer esse discurso no caso da Implac pelo seguinte, no Brasil, em algumas situações, a RJ ainda é uma batalha campal. Nós vamos atingir o ponto máximo de maturidade o dia que ela deixar de ser, né? Nós já temos 18 anos. Também não é no segundo, no terceiro e no quarto. A gente precisa adquirir isso. Por exemplo, por que vamos trazer os exemplos internacionais? Porque a gente está trazendo exemplos que deram certo. Nos Estados Unidos, o DIP, a recuperação judicial, é um plano de governo. O DIP é um plano de governo. Veja que a gente está trazendo um caso em que a gente diz que justamente os bancos sendo estatais foi uma dificuldade. Poxa, se fosse nos Estados Unidos, seria um enorme facilitador. Lembro da General Motors lá em 2008, na crise de 2008, entrou em recuperação judicial, não vou lembrar qual o tamanho do DIP, foi algo bilionário de injeção. Está aí a empresa até hoje, né? Salvou a empresa. A primeira grande recuperação judicial no Brasil, né, não vamos citar muitos nomes, até porque vai parecer político o meu discurso, mas naquela época, essa recuperação judicial bateu nas portas do governo.
E o que o presidente da República falou? Que foi no governo dele que a lei foi expedida. Ele disse, não é função do governo federal salvar empresas privadas. Eu não critico ele por ter falado isso, mas era a visão cultural da nossa época. Não é função do governo federal, isso é problema de empresas privadas. Ela que se utilize de uma lei vigente e vai pedir a sua recuperação dentro dos limites da lei. Mas é uma visão totalmente diferenciada das orientações internacionais, né? A partir do momento em que passa a ser um programa de governo, você tem outro tipo de resultado. O BNDES, por exemplo, numa visão americana, teria uma carteira de DIP. Teria. Né? Com certeza. Passar longe. E aqui ele tem que passar longe, porque as normativas do sistema financeiro, as normativas de tribunais de contas, as normativas estatutárias, elas não permitem com que o banco... Então, não é uma crítica aos gestores do banco, mas é uma crítica ao sistema. A gente precisa dar esse passo e a gente vivenciou exatamente isso na Implac. Mas, mas a empresa conseguiu superar nas negociações, né? Perfeito, Marcos. Eu vou fazer uma pergunta para o Francisco, mas antes a gente falou um pouquinho do administrador judicial. Eu acho que ainda tem que sair um projeto de lei no Brasil para mudar esse nome, né? Porque é sempre uma dúvida do empresário qual é a função do administrador judicial. Eu vou fazer a gestão ele vai fazer a gestão da minha empresa, né? Eu vou ter autonomia. Ele vai tomar a minha caneta, né? Eu acho que isso é muito importante esclarecer, né? Para quem não conhece a legislação, que ele tem muito mais a função de um fiscal da lei, um fiscal do processo, né? De olhar se a empresa está cumprindo as regras do processo, do que administrar qualquer coisa, né? Então, espero que um dia saia o projeto de lei numa dessas reformas da ONU 101, eles mudem um pouquinho essa nomenclatura para evitar essa confusão. Sem dúvida. Mas, Francisco, voltando ao nosso tema aqui, eu queria te perguntar um pouquinho, né? A gente acompanhou muito de perto esse processo da Implac, né? E num primeiro momento a empresa teve que fazer um downsize, né? Mudar um pouco, diminuir um pouco a sua produção, porque ainda existia... A empresa estava em dificuldade, não sabia quanto capital ia conseguir, né, para retomar a operação. Ela se planejou para um cenário um pouco pior. Houveram algumas demissões, inclusive, né, naquele momento. Conta para a gente, né, como foi esse patamar inicial e como que a empresa chegou aí, né, no final da recuperação judicial, né? Como é que era o desempenho ali na véspera e como isso aconteceu, como ela já estava ao final do processo de recuperação? Como o Marcos Andrei falou, a recuperação judicial é uma parte do processo de recuperação da empresa. Ela pode ser necessária ou não, né? No nosso caso, foi necessária. E dentre esse processo de recuperação, existe uma questão do ajuste de número de profissionais. A empresa, normalmente, quando ela vem em dificuldade, ela vai deixando de atualizar seu patrimônio industrial, seu parque industrial, como era o caso da Implac, e também não tem condições financeiras de promover eventuais rescisões. Então, no nosso caso, houve rescisões. No mesmo dia que foi feita a recuperação, já foram feitas demissões, foram no mesmo dia que nós entramos com a recuperação, já foi chamado o sindicato para que fosse acertado todas essas demissões que foram feitas. Até o Andrei foi muito ativo aí nessa negociação com o sindicato. Então foi uma coisa muito transparente, mais uma vez, e que foi acertada ali num curto prazo, né, na questão específica da Implac das demissões. Por outro lado, havia uma ação trabalhista muito grande que foi feita com todas as empresas da região produtoras de embalagens plásticas, que era uma demanda muito grande para a Implac. Uma demanda trabalhista muito grande e a empresa efetivamente não tinha condições de pagar. Um processo de 2006, que vinha se arrastando aí há anos, estava perto do seu final. Então, nós negociamos com o sindicato essa recuperação, e aí sim, com deságios, etc., porque era impagável a dívida, né? Foi feito deságio, 14 anos para pagar, e ela está sendo rigorosamente cumprida em dia. Então, nessa questão trabalhista, ele ajudou
no sentido da gente poder equalizar esse negócio. Retomamos as questões, diminuímos um pouco o número de profissionais, retomamos o nosso crédito, retomamos a operação, nós ali rapidamente, um ano depois, já estávamos num nível superior ao que tínhamos antes da recuperação e um número de profissionais na empresa superior àqueles que foram dispensados lá no momento da recuperação judicial. Então, na verdade, ela gerou empregos, aquele negócio todo, né? Então, foi um processo bem, enfim, De sucesso. bem de sucesso, êxito. de bom sucesso, de grande Com sucesso. certeza. Eu acho que um caso específico aí que a gente também traz na pauta aqui é a questão dos tributos, né? E o caso da Implac também tem algum, né, faz voga a isso, né? O Marcos, a lei de recuperação e falências, ela deixou de fora os tributos, né? Mas, especialmente recentemente, né, foram criadas algumas alternativas para resolver esse passivo tributário, né? Em que aspecto aí essas transações tributárias, elas ajudaram? Quais são as condições hoje de pagamento? Como isso está evoluindo também dentro da lei de recuperação e falências? Falando de uma situação mais ampla dos créditos não sujeitos. Perfeito. O crédito tributário é um crédito não sujeito. Não sujeito. Existem outros créditos que são não sujeitos. Alienação fiduciária, adiantamento de contrato de câmbio e o tributário. Uma questão que também nós tentávamos convencê-los, antes de entrar com a recuperação, é o seguinte, porque também a Implac passou por uma consultoria que disse o seguinte, olha, vocês têm muito crédito não sujeito, nem com a recuperação judicial, né? E nós fizemos uma ponderação, né? Depois entrou o Andrei nessa fase ainda de diagnóstico, nós fizemos uma ponderação e dissemos o seguinte, calma, não é porque tem crédito não sujeito que a recuperação judicial pode não ter um benefício. Mas por que isso? Não, porque ela vai criar um ambiente negocial. Quando você impetra a recuperação judicial, você não olha só os créditos sujeitos, você precisa olhar os créditos não sujeitos. O sujeito você vai dar esse tipo de tratamento. Esse tipo de crédito não sujeito, você vai buscar um outro tratamento, e esse um outro tratamento. Então, havia muito crédito com alienação fiduciária. Tudo bem. É não sujeito. Mas o credor é sujeito também, que daí você consegue uma negociação para os dois lados. Você consegue até um apoio de voto, tudo dentro da lei, tudo dentro da cartilha. Porque ele tem um crédito não sujeito, tem um crédito sujeito. Poxa, então ele pode viabilizar uma negociação do sujeito. As garantias são rígidas, interessam ao credor. É mais importante para o credor executar essa garantia ou é melhor entrar no ambiente negocial? Então, eu estou dando um exemplo de que a recuperação ela cria um ambiente negocial. E com a parte tributária é a mesma coisa. Então, foi se criando, a legislação foi se aperfeiçoando, mas a cultura também da procuradoria, das procuradorias, ela foi mudando, porque o Brasil é um país tão difícil de recuperar crédito, que era uma batalha campal. Você olhava para o credor, ele é um leão. Como é que você vai lá dentro da cova do leão se salvar, né? Então, os próprios credores foram adquirindo essa cultura de vir para o ambiente negocial. As procuradorias passaram a vir para a mesa de negociação, que era algo inexistente. Não se negociava com procuradoria. Crédito tributário você resolve com embargos ou com ação de ilegalidade de tributo. Mas uma ampla negociação era difícil. Então, o primeiro passo que se deu foi trazer essas procuradorias para negociar independentemente de lei. Vide as procuradorias lá do sul do estado, o que se criou num caso em que nós trabalhamos juntos. Até vinha os refis da vida, mas às vezes não coincidia o refis com a crise da empresa. Não coincidia. Refi, né? Nem sempre coincidia. Estamos em ano de eleição, vai vir um refis. Tá, mas e quando eu não estava no ano de eleição, e se não vir? Faz era o quê, assim né? que se vivenciava. Faz o quê? Né? Então, isso foi se aperfeiçoando. Aí, algumas legislações passaram a vir para parcelar os créditos tributários. Eu lembro que durante um longo período, nós conseguimos juridicamente, por uma tese que pegou nos tribunais superiores, que é o seguinte, a lei dizia, será expedida uma lei complementar para negociar os créditos, para parcelamento dos créditos de empresa em recuperação. E essa lei não entrava em vigor. Então a gente bateu nas portas do judiciário e dissemos, gente, ô judiciário, nós não podemos ser penalizados porque a lei não entra em vigor. Então, se os executivos fiscais continuarem, de nada adianta uma recuperação.
E o judiciário encampou essa tese e determinou a suspensão de todos os executivos fiscais. Eu ainda digo que essa posição dos tribunais é que estimulou as procuradorias a vir para a mesa de negociação, porque eles não conseguiam mais os executivos. Então, veja que foi algo jurídico, mas não com uma lei específica. E a partir daí, então, o próprio fisco, né, os órgãos governamentais, fazendários e as procuradorias passaram a ver o seguinte: a gente precisa de uma lei que venha a dar um tratamento tributário para as empresas em RJ, senão as empresas no Brasil vão ficar penduradas nessas decisões dos tribunais superiores que vão se alavancar em cima de não pagar tributo, que era o que começou a acontecer. É por isso que eu digo, tem as boas e as más. E muitas empresas se alavancaram em não pagar tributo por conta dessa decisão. Eu participei de projetos, eu já falei isso com o Andrei várias vezes, em que a consultoria era o seguinte: regra número 1, para de pagar tributo. A gente precisa acertar com os bancos e com os trabalhadores, mas isso estava dentro da cartilha, né? E que depois alguns juízes e administradores diziam para eles: vocês têm que se reinventar, porque vocês estão criando uma bola de neve, a recuperação começa, termina, vocês pegam o avião e vão embora, e depois a bomba vai estourar no nosso colo. Então eu estou querendo trazer esse fato histórico para mostrar por que as coisas foram se aperfeiçoando. Foi de interesse do governo, das procuradorias e das empresas, evidentemente. Interesse ou até necessidade. Necessidade. Né? E aí começaram a vir as legislações. As primeiras muito singelas, né? Não adiantava. O caixa não suportava, né, André? A gente apresentava: Marcos, quais são as condições que a lei prevê? São essas, André. Marcos, desculpa, cara, eu não consigo nem largar com isso. O valor da minha parcela mensal vai ser tamanha que não vai dar certo. Então, não resolvia o problema. Pendurava-se onde? Na decisão dos tribunais superiores. Não pode executar. E aí as legislações foram melhorando e realmente eu diria que a mais benéfica de toda a nossa história é a que está em vigor. É a que permite descontos de multa e juros, utilização dos prejuízos fiscais, um parcelamento realmente diferenciado para as empresas que estão em recuperação. Sabe o que isso provocou? Os clientes estão batendo nas nossas portas e estão pedindo: por favor, doutor, não encerra a minha recuperação judicial. Será que não dá de pedir para o juiz? Porque está tão bom isso aqui. Eu tenho medo, eu tenho receio de perder os benefícios que as empresas em recuperação estão tendo. Então, hoje, eu não vou aqui trazer todos os detalhes, porque realmente são N condições, mas as condições de não pagamento de multa e juros, utilização de prejuízos fiscais, hoje utilização de precatórios, aqueceu muito o mercado secundário de precatórios. O mercado secundário está aquecidíssimo. Por quê? Porque você pode hoje utilizar precatórios para negociação de seus tributos. E eu diria que em algumas situações, eu tenho certeza que já o Andrei, a Convert, vai diagnosticar um caso em que diz o seguinte: olha, ela precisa de RJ? Precisa. Mas ela precisa mesmo por conta do benefício fiscal. Tributário. Veja, algo que era totalmente fora pode ser hoje o viabilizador para ela ter um sucesso na recuperação judicial, algo que vocês não vivenciaram. A Implac não vivenciou. Mas hoje a gente vivencia isso, né? Está muito em voga. Nós participamos de um evento junto com a Procuradoria. Sim. Né? Nós chamamos a Procuradoria do Municipal, Estadual e Federal para o mesmo evento, para ver que realmente hoje o diálogo existe, né? E é interessante, né, como o procurador pensa: não, veja, porque para a empresa se recuperar, essa conversa não existia antes, gente. É o seguinte: eu preciso botar dinheiro dentro do caixa, o governo precisa do dinheiro para pagar o hospital. Mudou a postura, né, Marcos? A gente nota. Que legal. Muita postura. Francisco, e como é que está a Implac hoje? Né? Ela já encerrou o processo de recuperação judicial. Como é que está a empresa hoje? Quais são as perspectivas aí de futuro para a Implac? Conta aí um pouco para a gente como é que está a empresa nos dias de hoje. Não, a empresa saiu de recuperação judicial, saiu da recuperação. Isso foi um processo muito positivo. A recuperação atingiu os objetivos dela e a empresa entendeu por bem que era o momento mesmo. Não é algo comum, né, Marcos? Normalmente as empresas ficam por 5, 7, 8 anos de recuperação judicial. Por que eu citei isso? Porque algumas vezes nós fomos questionados em relação a isso. Mesmo quando a gente estava falando: olha, encerrou o processo, vamos sair da recuperação, nós fomos questionados. Bom, mas vamos sair por quê? É confortável ficar na recuperação.
gera uma certa segurança. Mas não, encerrou o período, é um grupo econômico, então é um grupo grande, e isso ajuda, de certa maneira, uma empresa dentro da recuperação judicial, dentro do grupo, isso não vamos esconder que não gere algum problema em relação ao grupo, né? Sempre existe. Então, era um objetivo nosso, logo sair da recuperação. E hoje a gente olha para frente, né? Se antes a gente perdia muito tempo olhando para trás, tratando do passado, negociando com o credor, hoje a gente olha para frente. A empresa nos últimos 2 anos investiu mais de 20 milhões de reais, ela está ingressando em outros mercados, ela está ingressando no mercado de muita especificidade, mercados de grande valor agregado, e que ela não tinha condições de fazer antes. Então hoje a Implac é uma empresa que olha para frente, faz investimentos, tem mais um plano de investimento para os próximos 2 anos, renovamos o parque industrial da empresa, parte do parque industrial da empresa, são 3 impressoras que foram compradas nesse período, foi extrusora que foi comprada nesse período, N máquinas de corte, solda, de acabamento. Então isso tudo fez com que, essa recuperação fez com que hoje a empresa olhe para frente e voltou àquela expectativa de sucesso que ela teve lá no passado, né? Então hoje sim, é uma empresa inovadora, empresa pujante, e que aí nós estamos planejando o crescimento aqui ao longo dos próximos anos. Bacana, que bom. Legal, legal. Francisco, né, inegavelmente a gente está se aproximando aí na fase final aí do nosso ConvertCast, inegavelmente a gente vê um case, né, de extremo sucesso, onde a recuperação judicial foi um dos indutores, né, para essa nova etapa aí da companhia. E falando só para a gente encerrar nesse sentido, Marcos, né? A gente, até no primeiro episódio, a gente abordou sobre o momento econômico aqui com o Fabiano Tirloni. Ele comentou do tamanho da dificuldade que a gente vem vendo, e a gente tem acompanhado aí no noticiário o ingresso contumaz aí de empresas, né? Um volume bem significativo de pedidos de recuperação judicial. Na leitura do escritório, aí, o que se vê? É tendência disso até o final de ano? Qual que é a leitura de vocês nesse momento que a gente está vivendo? Falar de futuro no Brasil é sempre um tanto quanto complicado, né? Quem imaginaria que vivenciaríamos uma pandemia, né? Não estava em nenhum das análises. Mas o pior, quando a pandemia foi consolidada, vamos assim dizer, o que se imaginava? Uma enxurrada de recuperação judicial, de ações de revisão e etc, etc. Nós falamos no escritório, gente, como que nós vamos nos preparar para uma eventual enxurrada, né? Eu lembro que tinha um discurso que dizia o seguinte, olha, é possível criar um hospital de campanha, mas não um tribunal de campanha. Então, como que vai ficar? Mas por que eu estou falando isso? Porque muitos mecanismos legislativos foram instituídos pela situação da pandemia, para evitar isso, para evitar uma enxurrada de decretação de falência e uma enxurrada de recuperação judicial. Então, por exemplo, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, expediu várias recomendações para juízes do Brasil inteiro para não decretar falência por descumprimento de plano de recuperação de créditos antes da pandemia, né? De estimular que fosse feito novas assembleias para apresentação de modificativos de plano, né? Legislações federais que permitiam suspensão de contrato de trabalho, que permitiam suspensão de pagamento de tributos. Então, eu costumo, nas rodas de conversa, apelidar esse de um período de esmola. Os organismos, o Estado, através do Judiciário, do Congresso, do governo, instituiu um período de esmola que era de salvaguarda, de auxílio para a economia e para o mercado. Somado a isso, algumas respostas econômicas vieram em sentido adverso. Setores que a gente imaginava que ia ser o primeiro a quebrar. O imobiliário foi o mais aquecido, né? As agências de viagem, realmente, elas tomaram um revés. Mas nós tivemos um caso, Andrei, né, de uma empresa que 7 anos no vermelho, na pandemia ela entrou no azul, porque ela trabalhava com commodities
e exportava frangos. Então, essas questões todas eram inimagináveis. Então, o comportamento estatal e o comportamento do mercado fez com que não viesse aquela enxurrada de recuperação judicial, extrajudicial, ou processos de insolvência propriamente ditos. Mas o que os especialistas estão apostando, não é apostando, antevendo, é que criou-se uma demanda represada. Esse comportamento da economia acabou gerando uma situação de inflação controlada, se não baixa, e de uma situação de juro controlado, se não baixo. E uma política cambial estável, não baixa, mas pelo menos estável. Todos esses somatórios fez com que se criasse para alguns o que eles chamam de uma demanda represada. Não que a crise não exista, mas ela está controlada, sem a necessidade de pedir uma recuperação judicial. Tanto que o número de recuperação caiu vertiginosamente. Os números em Santa Catarina mesmo, que é um estado muito saudável, o número praticamente desabou em determinados períodos quase a zero. O que se está apostando é isso. Agora, o período de esmola acabou. Não se justifica hoje nenhuma situação por conta da pandemia. Não se fala mais em pandemia. Acabou. Inclusive a choradeira nos processos judiciais, pandemia, acabou, já está ficando um troço meio que defasado. Vem um novo governo também com uma política um pouco diferente, no que diz respeito a gastos e etc. Então, o governo precisa de receita. Então, alguns estímulos deixaram de existir. As empresas têm que viver com as próprias pernas. Numa situação de juros diferenciados, então a oferta de crédito é bem diferente, se não pelo menos a um preço diferente. Então isso tudo que está falando não sou eu. Então eu acho que esse somatório de circunstâncias está demonstrando que a crise está aparecendo. Ou ela passou a existir. Uma crise que vai impor uma empresa a pedir uma reestruturação, sendo a recuperação judicial um dos caminhos, né? Vamos sempre deixar isso muito claro, ela passou a surgir. Então, a expectativa é essa. Coincidência ou não, pelo menos lá no escritório, nós passamos a ser muito mais procurados de novo sobre esse assunto. Nós passamos a ser procurados para compra e venda de empresas, investimento de recurso estrangeiro, muita gente vindo para o Brasil e etc. Agora, as reuniões voltaram a ser muito de um possível processo de reestruturação e de um possível processo de recuperação judicial. Pelo menos na parte da consultoria, né, da conversa, já aumentou. E da impetração também. Então, nós já tivemos aí, em 3 meses, mais recuperação judicial do que quase 1 ano e meio, num período de 1 ano e meio. Né? E vocês, o Jacques, o André, com certeza, pelo menos, estão batendo na porta. Mais do que num período da pandemia e num período imediatamente pós-pandemia. Né? Ou seja, como dar uma resposta objetiva, vai entender. O período que a gente achava que ia ser desastroso, acabou não sendo, salvo alguns setores específicos. Né? Perfeito, Marcos. Esse é o nosso entendimento também, que a gente também está sendo bem mais demandado nesse sentido. Empresas já num grau de dificuldade maior, porque, como você colocou, né, as esmolas vinham sustentando a atividade, trouxeram ela até aqui. Chegou a hora, né, que A conta chega, né? a conta chegou e agora muitos dos empresários vão ter que buscar alguma alternativa. Graças a Deus, no Brasil temos essa legislação, né, já amadurecendo, muito já se evoluiu do que há 18 anos atrás, quando a gente começou a fazer os primeiros planos, as primeiras RJs. Temos não só a Implac, como outros grandes casos de sucesso no Brasil, para citar, mas hoje, né, a nossa conversa aqui de hoje foi desse case de grande sucesso que a gente teve o prazer de participar. Então, queria começar aqui os agradecimentos finais à Implac por ter disponibilizado a vinda do Francisco, permitido que ele venha aqui contar um pouco dessa história, né, demonstrando que o empresário não tem que ter vergonha, né, do momento de crise que ele está vivendo, porque isso é passageiro, né? Porque o seu negócio dele é bom, com certeza o futuro próspero ainda o espera, assim como está acontecendo com a Implac hoje.
Então, Francisco, né, muito obrigado pela tua vinda. Obrigado ao Dr. Fernando, ao Dr. Roberto, por ter liberado aí a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado pelas contribuições, por junto com a gente poder recordar daqueles dias difíceis, mas que hoje são extremamente prazerosos de serem lembrados, porque no final tudo deu certo, a empresa está aí, está bem, está gerando empregos, está se mantendo viva. Então, nosso agradecimento, né, a toda a equipe da empresa, não só a diretoria, todo o pessoal lá que nos apoiou nesse período, e que eu sei que muitos ainda permanecem lá até hoje, que se tornaram bons amigos, bons colegas aí, que sempre que a gente se cruza é muito bom. Então, agradecimentos também à Cavalazzi, aos demais sócios do Dr. Marcos, ao Dr. Marcos em pessoa, por ter disponibilizado seu tempo de vir aqui participar com a gente desse segundo episódio aí do ConvertCast. Né, a gente se sente muito lisonjeado pela presença de vocês aqui no nosso escritório, porque a gente não é nenhum profissional desse meio de comunicação. A gente tem um objetivo muito claro, né, nesse projeto, que é trazer informação, né, que é trazer a opinião de profissionais gabaritados aí do mercado, e estamos aqui na presença de dois profissionais de altíssimo nível, né, que ultrapassaram aqui com a Convert, comigo, com o Jackson, essa barreira profissional, e ela se estende a vida pessoal. A gente já considera os grandes colegas. Te agradece muito, né, por terem participado aqui com a gente. Realmente é uma experiência, e o que é importante, assim, antes de entrar na recuperação, nós procuramos conversar com muitas empresas que entraram. Isso foi um processo, assim, bastante importante na tomada de decisão. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar do nosso case, é a mesma coisa que está auxiliando outras empresas que estão no processo de decisão, quais foram os problemas que nós tivemos e o que passou na nossa empresa. Então foi uma boa oportunidade, obrigado pela oportunidade, obrigado aí pela acolhida, e estamos à disposição. Bom, nós também agradecemos, falo em nome, né, do escritório, Cavalazzi, Andrei e Restart Araújo. O primeiro agradecimento que a gente faz é a própria Implac, né, aqui na presença do Francisco, mais extensível ao Dr. Fernando, ao Dr. Roberto, por ter depositado, né, uma confiança do escritório num momento delicado da companhia, da história dela. Então, para a gente, assim, é uma grande honra ter participado desse projeto e ser digno da confiança, né, da empresa nessa situação. Então, o primeiro agradecimento que a gente faz à Implac, a Convert, não só pelo convite, mas pela parceria, já vem de muitos anos. A gente espera realmente manter essa parceria durante muitos projetos, não que a gente esteja apostando na crise, mas já que ela está aí, nós estamos à disposição do mercado para o que for necessário, e certamente os projetos que nos forem desafiados, certamente a gente vai ter muito mais sucesso. Então eu agradeço e estamos sempre à disposição. Obrigado, boa noite a todos. Vamos encontrar todo o nosso material, né, do dia de hoje nas nossas redes sociais, na íntegra no YouTube, também por áudio no Spotify, também os cortes aí no LinkedIn, no Facebook e também no nosso Instagram. Um abraço e até a próxima.